sou herdeiro, posso vender ou ceder a minha participação na herança de alguma forma para alguém? Sim, você pode. Uma vez que você recebe a herança, por diversos motivos, qualquer que seja, você pode vender a sua participação, o seu quinhão, ou você pode simplesmente ceder. Um herdeiro ou todos os herdeiros podem, de comum acordo, cederem a participação dos bens deixados, sejam bens móveis ou imóveis, para alguém, para outra pessoa. Você pode dispor da sua parte da forma que chamamos de cessão de direitos hereditários. Ou seja, você vai transferir o seu direito para alguém. Essa cessão de direitos hereditários, como o próprio nome já induz, né? Você vai ceder. E de que forma você vai fazer isso? É feito através de uma escritura pública no cartório. É nessa escritura que você vai dizer que está cedendo para fulano de tal, seja a título gratuito, ou cedendo ou vendendo para fulano de tal a sua participação, os seus direitos sobre os bens deixados na herança. De uma certa forma, isso é um mecanismo para você antecipar o seu direito. Às vezes é um inventário complexo de se chegar ao desfecho, e aí você pode vender, né, e transformar essa sua cota já em dinheiro, ou seja, você recebe e cede para alguém que queira assumir esse ônus de aguardar o desfecho do inventário. Mas é um detalhe, quando o herdeiro for casado, é necessário que ele tenha a anuência do seu cônjuge. Mas por que isso? Porque apesar da herança ser um direito personalíssimo, um direito particular do herdeiro, quando ele vai alienar, ou seja, resolve vender, é preciso da anuência do cônjuge, porque a legislação estabelece que para negociar direitos reais, que a herança tem uma característica de direitos reais, é preciso ter a anuência do cônjuge, apenas uma ciência dele. A exceção é se o regime do casamento for o de separação total de bens, aí não vai precisar dessa anuência do cônjuge. Agora, com relação à tributação, o que acontece? Se essa cessão for de maneira gratuita, com uma doação, aí o imposto a incidir vai ser o ITCMD, que aqui no DF tem uma alíquota de 4% sobre o quinhão do herdeiro. Agora, se a cessão já for onerosa, ou seja, uma compra e venda, aí o que vai incidir vai ser o ITBI. O ITBI tem a alíquota de 2% aqui no DF. Então é necessário, por exemplo, você analisar com o seu advogado, alguém, qual é o melhor meio, qual é a melhor forma, se vai ser uma cessão gratuita, uma doação ou uma compra e venda, né? A depender, é claro, da situação. Vale ressaltar que o herdeiro não pode individualizar um bem. Por exemplo, o herdeiro tem um veículo, na verdade o veículo faz parte da herança, dos bens da herança. Aí um herdeiro, um total de 4 herdeiros, por exemplo, resolve vender apenas aquele veículo. Se não tiver o acordo ou a concordância de todos os herdeiros na cessão sobre aquele bem, um herdeiro só não pode fazer isso. O que ele pode dispor, o que ele vai, de uma certa forma, vender ou ceder os seus direitos é sobre o montante da herança. Um exemplo, se são 4 herdeiros, vamos supor que ele vai ficar com 25% da herança. Então, o que ele vai vender é 25% sobre todos os bens, no geral, e não sobre um bem específico. Eu ressalto o seguinte, que para que se possa fazer essa cessão de direitos, o inventário tem que estar na via judicial, inventário judicial. O extrajudicial, apenas o Estado do Rio de Janeiro editou um provimento, o Tribunal do Rio de Janeiro, que pode-se fazer essa cessão de direitos na forma extrajudicial. Mas, via de regra, tem que ter um inventário judicial e aí se pede uma autorização do juiz para que faça essa cessão de direitos. Um ponto importante é o seguinte, o herdeiro, antes de fazer essa cessão de direitos para terceiros, para alguém ou outrem que não são herdeiros, ele precisa consultar os demais herdeiros para que eles exerçam o chamado direito de preferência, tá? Porque caso um herdeiro faça essa cessão sem consultar os outros herdeiros, essa cessão pode se tornar nula, pode ser cancelada por conta
de que os demais herdeiros não exerceram o direito de preferência. Em observação final, não existe herança de pessoa viva, ok? Tudo isso que eu falei aqui é somente após você adquirir a condição de herdeiro. Enquanto o autor da herança, o pai, mãe, outro parente não falecer, é evidente que não se pode fazer esse partilhamento, tá? Só quando você adquirir a condição de herdeiro, aí você pode ceder os seus direitos sobre a herança.